sou Larissa Valença, nutricionista especialista em emagrecimento feminino, e nosso tema de hoje são 3 estratégias para equilibrar os seus hormônios e conseguir destravar a queima de gordura. Então, hoje eu quero ensinar a mulherada estratégias simples para que vocês consigam fazer aí a eliminação de gordura com coisas básicas que vocês podem colocar na rotina de vocês para já. Então, vamos lá, galera. O que a gente tem que pensar? Quando a gente fala aí de equilíbrio, deixa eu me ajeitar aqui. Espera aí. Prontinho. Quando a gente fala aí sobre equilíbrio hormonal, a gente precisa entender o seguinte: existem diversos hormônios que têm um papel importantíssimo, fundamental no nosso emagrecimento. Então, as estratégias que a gente vai falar aqui hoje... Olá, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. As estratégias que a gente vai falar aqui hoje são justamente as estratégias que têm um papel fundamental no controle desses hormônios. Então, quando a gente fala sobre emagrecimento, emagrecimento é muito mais do que simplesmente sair cortando tudo. É muito mais do que só fazer déficit calórico. Eu preciso ofertar nutrientes para o meu corpo para que os meus hormônios funcionem como eles precisam, para que eu consiga, de fato, alcançar o meu emagrecimento de forma nutritiva, de forma equilibrada, desinflamando o meu corpo, fazendo regeneração metabólica. Então, eu preciso que o meu corpo esteja em equilíbrio para conseguir permitir que esse emagrecimento aconteça. Então, quando a gente fala sobre estratégias para conseguir, equilibrar esses hormônios, é porque a gente pode fazer estratégias no nosso dia a dia que ajudem no nosso funcionamento hormonal ou que prejudiquem. Então, a gente precisa entender isso. Será que o meu corpo hoje, será que o meu metabolismo hoje está me permitindo emagrecer ou ele está dificultando o meu emagrecimento? E vocês vão ver que são estratégias básicas e que já fazem toda a diferença nesse processo de emagrecimento de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, criadora do MCI, o método que ensina mulheres como você a emagrecer sem passar fome, aumentando a disposição através da regeneração metabólica. Então, nos nossos encontros, eu quero que vocês saiam sempre entendendo o que precisa ser feito, o que precisa ser colocado em prática, para que vocês consigam, de fato, colocar esse emagrecimento, tirar o emagrecimento do papel. O que eu preciso fazer hoje para alcançar o meu emagrecimento? Então, amanhã quero todo mundo já colocando aí essas estratégias em prática. São estratégias como essa que as minhas alunas aprendem para conseguir destravar de uma vez por todas esse processo de emagrecimento. E eu quero que você vivencie isso também. Então, primeira coisa que a gente vai falar aqui. Quais são os hormônios que a gente vai falar que são importantes para o seu processo de emagrecimento? Tem vários, mas a gente vai falar de estratégias que ajudam aí no controle da tua insulina, do seu cortisol e da sua melatonina. Conforme eu for falando para vocês as estratégias, eu vou explicando um pouquinho, sobre o papel desses hormônios no processo de emagrecimento de vocês, tá bom? O que você precisa entender? Primeira estratégia importantíssima, vamos começar falando do começo do dia. O começo do seu dia, ele começa por onde? Qual é a primeira refeição que você faz no dia? Café da manhã, correto? A primeira refeição que você faz no dia é justamente o seu café da manhã. Então, a primeira coisa que eu tenho para te falar, super importante para o seu café da manhã, é que você precisa incluir proteínas no seu café da manhã. Para quê? Para que você consiga fazer controle da produção de insulina. Como assim, Lari? Quem é insulina? O que é proteína? Vamos lá, vou explicar tudo para vocês. Então, quando a gente fala no café da manhã, quando eu digo que você precisa incluir proteína no café da manhã, quais são os alimentos, fontes de proteína? Ovos, queijo, você pode colocar uma pastinha de frango, uma pastinha de atum, você pode colocar aí um iogurte, mas o teu café da manhã precisa ter proteína. Então, esquece, mulherada, essa história de pão com manteiga.
Ah, eu vou comer um pãozinho com manteiga, torradinho com manteiga, vou comer biscoito creme crack puro. Nada disso. Se você hoje quer emagrecer da forma correta, ajustando, melhorando aí essa produção, equilibrando os teus hormônios, o teu café da manhã precisa ter fontes de proteína. Essa proteína é importante para o teu emagrecimento por vários motivos. Mas como a gente está aqui para falar sobre equilíbrio da função hormonal, quando a gente inclui proteína no café da manhã, isso equilibra a produção da insulina. A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz toda vez que a gente come. Então, quando a gente come, o pâncreas libera. Toda vez que eu estou fazendo live, entra a ligação, aí trava para vocês aqui. Mas já voltou, né? A insulina é o hormônio que o nosso pâncreas libera todas as vezes que a gente come. Então, em todo momento do dia, quando você come, o seu pâncreas faz liberação de insulina. Se essa refeição que você faz, se o teu café da manhã é só pão com manteiga, não tem proteína. Se não tem proteína, o pico, a necessidade de liberação de insulina é maior. Ou seja, se você come um pão com manteiga, o seu pâncreas precisa liberar mais insulina. Se você come o mesmo pão com ovo, eu vou comer um pão francês com manteiga. Eu vou comer o mesmo pão francês com ovo. A necessidade de liberação de insulina já é muito menor. Então, a proteína segura a absorção do carboidrato. Por isso que é tão importante a inclusão da proteína no teu café da manhã. Então, a primeira coisa que você vai colocar em prática amanhã, quem já faz, quem não fizer e fizer amanhã, já me marca, já compartilha com as amigas, já manda essa live para outras amigas que precisam aprender, porque são estratégias simples e que às vezes a gente não faz por falta de conhecimento. Ou faz, mas não sabe nem por que está fazendo. Então, é muito importante para o teu processo de emagrecimento que você tenha clareza, que você entenda o porquê da estratégia. Né? As minhas alunas sabem disso. Eu faço muita questão que todo mundo entenda o porquê da estratégia. Porque senão, gente, a gente vira robô, a gente vira refém de papel. A gente só segue o papel e não sabe nem por que está fazendo aquilo. E aí não faz sentido. Você não entende por que você pensa sempre que você tem que voltar para a dieta, voltar para a dieta. É muito mais do que dieta. É entender o que é importante para o funcionamento do teu organismo. Então, a inclusão da proteína é fundamental para o teu emagrecimento por vários motivos, dentre eles, consumir proteína no café da manhã faz com que você equilibre a absorção do carboidrato. Então, eu preciso comer um pão com queijo, um pão com um ovo, eu preciso comer um pão com uma pastinha, eu vou colocar no meu café da manhã um pote de iogurte, eu vou colocar aqui no meu café da manhã, que mais? Pastinha de frango, uma pastinha de atum, uma pastinha de ricota, eu vou botar um queijinho, eu vou botar um iogurte, eu vou botar um ovo. Alguma proteína precisa ter no seu café da manhã. A pergunta que eu te faço é: tem proteína hoje no seu café da manhã? Será que você todo dia consome essa proteína? Ou você está comendo carboidrato? É muito comum, às vezes, vocês acharem que para emagrecer, vocês precisam cortar o pão. Ai, Lari, mas eu como 2 pães. Talvez você esteja comendo 2 pães justamente porque você está comendo esse pão só com manteiga. A partir do momento que você fizer a inclusão da proteína nesse pão, vai ficar muito mais fácil controlar a quantidade de pão que você come. Conseguir comer um pão só, por exemplo, ao invés de 2. Então, não deixem de incluir a proteína no café da manhã. Proteína sacia, proteína ajuda que o teu emagrecimento seja mantendo massa magra, ganhando massa magra, não ficando flácida. Então, a proteína, mulher, ela é fundamental para o teu processo de emagrecimento e para o equilíbrio da função hormonal, para o equilíbrio da função da insulina. Então, se você está aí acima do peso, querendo emagrecer, né? Eu estou com sobrepeso, estou com obesidade. Você está aí querendo emagrecer e já sabe que está com um quadro de resistência à insulina, ou um quadro de pré-diabetes, ou um quadro de diabetes, é muito importante que você inclua hoje essa proteína dentro do seu café da manhã.
Então, a função da proteína é ajudar na minha produção de insulina, é ajudar no controle da minha insulina. Então, se você tem resistência à insulina, o que isso significa? A resistência à insulina significa que o teu pâncreas está produzindo insulina, mas essa insulina está doente. A sua insulina não está mais dando conta de baixar o açúcar no sangue como antes. Então, eu preciso ajudar o meu corpo a funcionar. Você concorda comigo que se você quer emagrecer hoje, se o seu corpo está inflamado, você precisa ajudar a sobrecarga que o teu corpo está vivendo? Você precisa ajudar o seu corpo com suporte nutricional? Você precisa ajudar a corrigir as deficiências nutricionais? Então, como que hoje o teu corpo vem tentando emagrecer? Será que o teu corpo está remando contra a maré? Emagrecimento não é só corta, corta, corta. Não é só fazer da dieta radical, louca, déficit calórico, ai, corta tudo que emagrece. Não é assim. Esse emagrecimento necessita que você coloque nutrientes no processo. Então, se tem uma resistência à insulina e você quer emagrecer, eu preciso melhorar minha resistência à insulina para ajudar o meu emagrecimento. Se tem uma pré-diabetes e você deseja emagrecer, eu preciso cuidar da minha pré-diabetes para potencializar o meu emagrecimento. Se tem um quadro de diabetes e você quer emagrecer, eu preciso cuidar disso para conseguir ajudar o meu emagrecimento a acontecer. Porque é um corpo, gente, que está ali lutando para lidar com um problema. O corpo não vai priorizar o emagrecimento se ele tem uma doença para resolver, se ele tem alterações para resolver. Vai ficar muito difícil. É por isso que você internaliza que emagrecer é um bicho de 7 cabeças, que emagrecer é uma coisa de outro mundo, que emagrecer é tão difícil. E eu tô aqui para te mostrar que não, que emagrecer não é para ser um bicho de 7 cabeças, que emagrecer não é para ser uma coisa de outro mundo. Não é para, ai meu Deus, é impossível emagrecer. Não, é super possível. Talvez você só não esteja conseguindo ao longo de tantos anos, porque você não está dando foco ao que precisa. E o que precisa é reequilibrar o teu corpo, é colocar os nutrientes de volta, é colocar o teu corpo para funcionar como ele precisa, é fazer o reequilíbrio desses hormônios. Eu preciso ajudar os meus hormônios a funcionar. É isso que vai me ajudar a chegar no meu emagrecimento. Então, se você hoje quer emagrecer, o teu café da manhã precisa ter proteína no café da manhã. Queijo, ovo, iogurte. Vai colocar o iogurte como fonte de proteína? O ideal é que esse iogurte não seja um iogurte lotado de açúcar, de corante, esses iogurtes que compra, né? 1 litro e já é de morango, por exemplo. Esse iogurte não vai te ajudar a emagrecer. Esse iogurte tem muita caloria, muito açúcar, muito carboidrato. O ideal, quando a gente fala num iogurte proteico, é um iogurte natural, ou desnatado, ou integral, mas é um iogurte natural, porque as opções de iogurtes naturais concentram mais proteína, vão ser uma oferta melhor de proteína para o teu processo de emagrecimento. Então, qual é a proteína que você escolhe hoje para o seu café da manhã para ajudar nos níveis de insulina? É o ovo? É o queijo? É a pastinha? E aí vocês precisam lembrar do que a gente conversou. Quanto mais eu ciclo as minhas estratégias, melhor. Então, Hilário, eu como ovo há 10 anos no café da manhã. Você não precisa comer só ovo. Não precisa ser ovo todo dia a sua proteína. Muda para o corpo não acostumar, para o metabolismo não acostumar. Maria falou que come ovo, né? Maria, e quantos ovos você consome nesse café da manhã? Um ovo só? A tua única proteína é o ovo? Varia o tipo de proteína? Como é que você faz? Se a gente quer, o que vocês precisam entender? Se eu quero hoje emagrecer 5 quilos, 10 quilos, não vai adiantar eu só fazer a mesma coisa. Eu preciso variar essas estratégias. Então, não precisa ser ovo todo dia no café da manhã. Pode ser ovo um dia, pode ser queijo no outro, pode ser a pastinha de atum num dia, a pastinha de frango no outro. Varia, porque quanto mais variedade, mais diversidade de nutrientes eu estou colocando para dentro. Quanto mais eu vario os nutrientes, melhor para o meu emagrecimento, porque o meu corpo recebe nutrientes novos. Então, essa é a chave do emagrecimento. Ciclar as estratégias. Muito bem. Maria está dizendo aqui, né? Às vezes peito de frango, atum, geralmente vario. Ótimo, muito bom. Então, a importância da inclusão da proteína no café da manhã é ajudar no controle da insulina.
Se você é diabético, tem pré-diabetes, resistência à insulina, se a sua insulina no teu exame está acima de 12, já tem aí um quadro de resistência à insulina. A insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio de crescimento. Quando a insulina está alta, isso dificulta o emagrecimento. Então, se hoje você está com a insulina em 20, em 30, enquanto você não aprender estratégias para baixar a tua insulina, emagrecer vai ser muito difícil. Eu preciso aprender estratégias. Tem mais o que no café da manhã? A gente está falando, Tamires, das opções de proteína, que a gente precisa incluir opções de proteína, ovo, queijo, frango, atum. A gente precisa colocar uma proteína no café da manhã para poder ajudar no controle da insulina. Então, pode ser ovo, pode ser queijo, pode ser uma pastinha de atum, uma pastinha de frango, uma pastinha de ricota, pode ser iogurte, tudo isso são alimentos fontes de proteína. Então, eu preciso melhorar a minha resistência à insulina para emagrecer. Quem tem exame, gente, se não conseguir pegar agora, pega o exame depois, por curiosidade, isso é importante. Eu quero que vocês saiam daqui sempre aprendendo sobre a saúde de vocês. Quando vocês aprendem, vocês aplicam. Quando vocês aplicam, o emagrecimento se torna viável. Você entende o que tem que ser feito para o teu emagrecimento acontecer. Não é mais segue isso porque é o papelzinho da dieta e pronto, acabou. Não, você entende o que precisa fazer. Então, depois, se não conseguir pegar agora, pega o exame de sangue. Olha como é que está a insulina. Então, olha lá, como é que está a minha insulina hoje no meu exame? Minha insulina está alta? Caramba, a Lari falou que é importante incluir a proteína para ajudar nessa resistência à insulina. Tamires, o tema da nossa live de hoje são 3 estratégias para poder equilibrar os nossos hormônios e destravar a queima de gordura. Então, pode incluir o whey como fonte de proteína. Mas a gente não vai falar aqui sobre o que comer à noite, o que comer em cada uma das refeições. A gente vai focar aqui em estratégias, 3 estratégias para poder ajudar a equilibrar hormônios que são importantes no processo de emagrecimento. Porque quando a gente equilibra esses hormônios, emagrecer se torna muito mais fácil. A gente consegue ativar a queima de gordura. Mas já fiz live sobre opções para a noite, tem salvo no YouTube, todas as lives ficam salvas no YouTube. Então dá uma conferida depois no canal do YouTube que você vai encontrar lá boas opções para incluir à noite. Tem conteúdo para vocês todos os dias no Instagram, então o que não falta aqui é conteúdo. Mas a gente vai focar mesmo nas estratégias para ajudar aí no equilíbrio dos nossos hormônios, tá bom? Mas sim, o whey pode ser uma boa opção aí de proteína no teu café da manhã, sim, tá? Mas pode ser à noite também. Eu só estou focando no café da manhã, porque controlar a quantidade, incluir fontes de proteína no café da manhã, faz com que a gente consiga, de manhã, ter um controle da insulina. Porque de manhã a gente está muito tempo em jejum. Então, quando a gente come de manhã pão com manteiga, acordei de manhã, tomei café, comi 2 pães com manteiga. A glicose, o açúcar no sangue vai lá em cima. Se você pega o mesmo pão, come um e coloca um ovo, isso já sobe menos. Tua glicemia, teu açúcar no sangue já sobe menos. Por quê? Porque eu incluí a proteína. Ou seja, eu preciso incluir proteína no meu café da manhã para ajudar no controle da minha insulina. A insulina é um hormônio anabólico. Quando a minha insulina está muito alta, isso dificulta o meu emagrecimento. Então, eu preciso melhorar os níveis da minha insulina para conseguir ajudar no meu emagrecimento, ok? Entendido nossa primeira estratégia, meninas? Qualquer dúvida, pergunta aí, porque é para vocês. Então, eu preciso que vocês saiam daqui hoje entendendo e amanhã aplicando essas estratégias na rotina. Colocando a proteína no café da manhã, colocando tudo que a gente disser aqui em prática para ajudar no processo de emagrecimento de vocês. Então, saindo da nossa primeira estratégia, vamos para a nossa segunda estratégia, que eu sei que tem muita gente que faz e que vai se surpreender. Segunda estratégia: evitem tomar café preto em jejum ou 41 horas assim que vocês acordam. Sabe aquela coisa de eu acordo e eu corro para tomar um café? O meu dia só começa depois que eu tomo o café? Eu preciso de um balde de café para acordar? Isso é um problema gravíssimo. Por quê?
porque isso vai interferir na produção do cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, mas também é o hormônio que coloca o nosso corpo em alerta. De manhã, nós temos o cortisol mais alto. Se você acorda, vai direto para a cozinha, faz um cafezão preto, 300 ml de café, mal despertou, está em jejum, já está tomando café, isso é um problema. Por quê? A cafeína coloca o teu corpo em estado de alerta. Se você acorda de manhã e corre para já fazer um café, todo dia, assim que você acorda, o seu corpo vai recebendo o quê? Cafeína. Primeira coisa, cafeína. Cafeína. O seu corpo entende que ele já está em alerta. Por quê? Porque a cafeína entrou. A cafeína colocou esse corpo em estado de alerta. E ele entende que, se ele já recebeu o alerta, ele não precisa produzir tanto cortisol. E aí, gente, o cortisol que precisava estar alto de manhã para poder te deixar em estado de alerta, para poder te dar energia, não acontece. Então, você mexe com a tua curva de cortisol. Esse cortisol vai deixando de ser produzido. É por isso que eu, particularmente, não gosto muito de quem fica se entupindo de pré-treino de manhã com cafeína. Ah, eu treino em jejum, eu tomo uma cafeína, um pré-treino com cafeína e vou. Isso pode sim prejudicar e muito o seu emagrecimento. Porque a cafeína do suplemento que você toma, ou os baldes e baldes de café que você toma, vão colocando o seu corpo em estado de alerta, e isso faz com que você não faça a produção do cortisol como você precisa, como seria fisiológico. Cortisol tem que estar alto no seu corpo de manhã. Se você está se entupindo de cafeína, esse cortisol vai sendo cada vez menos produzido. E isso vai afetar o seu emagrecimento. Então, a dica que eu te dou, Lari, mas o que fazer? Não posso mais tomar café preto? Espera, acorda, é o que eu falo, rotina diária. Então, primeira coisa que eu faço, acordo, raspo a língua, tomo um copo de água em temperatura ambiente ou em temperatura morna. Depois, tomo meu banho. Depois disso tudo, eu vou fazer o meu café da manhã. Depois, eu vou tomar o meu café preto, eu vou comer os meus ovos, o meu pãozinho, né? Vou botar minha proteína. Então, evita essa loucura de já sair da cama indo para a cozinha fazer um café. Eu preciso te dizer, mulher, que se você hoje depende de café para o dia começar, se você sentiu muito cansaço e o seu dia só começa depois de um café, tem algum desequilíbrio no seu corpo. Eu postei hoje lá no Instagram sobre isso. Você pode estar com uma vitamina D baixa, você pode estar com uma ferritina baixa, você provavelmente está com alguma deficiência nutricional e é por isso, por essa deficiência nutricional, que você sente tanto cansaço. Não é a cafeína que você precisa corrigir o desequilíbrio que o seu corpo está vivendo. Qual é esse desequilíbrio? A gente precisa olhar para o teu exame. Como é que está a tua vitamina D no teu exame? Como é que está a tua ferritina no teu exame? Como é que está aí, né, a tua tireoide? Como é que está aí, né, a tua vitamina B12? Então, eu preciso que você entenda que enquanto você não corrige os desequilíbrios, as deficiências nutricionais, enquanto você não corrige o problema, você acaba criando um outro problema. Se você hoje está cheia de deficiência nutricional e está se entupindo de café, você está tampando o sol com uma peneira. Você está tomando a cafeína, está tomando pré-treino de cafeína, está colocando café demais na tua rotina por conta do cansaço. Mas você não está focando em resolver a causa do cansaço. Se sente muito cansada, está sempre se arrastando, eu preciso entender a causa disso. Qual é a causa do teu cansaço? Existe, ela existe, a gente tem que descobrir qual é a causa. E um corpo extremamente cansado não te permite emagrecer. Como que você vai cozinhar se você vive se arrastando? Como que você vai se exercitar se você vive se arrastando? Como que você vai preparar alguma coisa, por mais simples que seja, para você comer? Você só tem vontade de deitar, de dormir, de ficar ali no sofá e não quer sair no fim de semana e não quer fazer nada. Por quê?
porque tem algo de errado com o teu corpo. Enquanto você não aprender a entender os sinais que o seu corpo está te dando, a respeitar esses sinais, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Eu preciso entender que, enquanto eu não der nutrientes para o meu corpo, enquanto eu não resolver as deficiências nutricionais, enquanto eu não olhar para os meus exames, enquanto eu não aprender a ouvir o que o meu corpo está dizendo, eu vou continuar fazendo 10 milhões de dietas. Eu vou continuar colecionando papelzinho de dieta. Eu vou continuar achando que o segredo é cortar tudo. Por quê? Porque não está dando certo. Eu corto, corto, corto e não chego no meu objetivo. Eu corto, corto, corto e não emagreço. Eu corto, corto, corto e minha barriga continua lá. Eu corto, corto, corto e não perco a danada da gordura abdominal. Eu corto, corto, corto e os meus exames continuam alterados. Eu estou sempre irritada, eu estou sempre com insônia, meu intestino está preso. Por quê? Porque você não está olhando para a causa do problema. Você não está corrigindo as deficiências nutricionais. Então, a gente precisa olhar para a causa. Não adianta se entupir de cafeína se o problema não é a cafeína. Então, você não precisa acordar e sair correndo para tomar café preto. Isso vai mexer com a tua produção de cortisol a longo prazo. Então, acorda, toma um banho, acorda, raspa a língua. Raspar a língua ajuda na tua digestão. Raspa a língua, bebe um copo de água. A água é ótima para o teu intestino, para o teu fígado. Bebe um copão de água em temperatura ambiente ou morninha para acalmar, para ajudar a relaxar o teu estômago. Depois toma o teu banho. Depois você faz o teu café preto junto com o café da manhã. Então, muitas vezes, a gente age no automático. A gente faz todo dia a mesma coisa sem prestar atenção no que a gente está fazendo. Sem imaginar que o que a gente está fazendo está comprometendo tanto assim a nossa saúde, nosso objetivo, o nosso resultado. Então, é importante que vocês entendam. Quando eu falei para vocês que eu ia ensinar para vocês hoje aqui estratégias simples, é isso, são coisas simples mesmo, que você faz no dia a dia, ou nem sabe por que faz, ou faz errado, e que são pontos cruciais para ajudar no teu processo de emagrecimento. Não é nada de outro mundo, não é nada mirabolante, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É possível. É isso que as mulheres aprendem comigo, é isso que as minhas alunas, né, que já perderam 5, 10, 15, 20 quilos, aprenderam a fazer da forma correta, a cuidar do que precisa ser cuidado. E é isso que eu quero que você também aprenda e coloque em prática. E veja fazendo sentido para você, para a tua saúde, para que você finalmente alcance o teu emagrecimento. Então, comenta aqui para mim, quem é que acorda e já corre para se entupir de café? Quem se identifica aí com essa realidade? Quem aí está se arrastando, acha que depende da cafeína, né? Quantas de vocês não ficam nessa dependência da cafeína? Nossa, eu preciso da cafeína para começar o dia. E outra questão super importante, quando a gente está falando sobre cortisol, o hormônio do estresse, algo super importante é, ao invés de você correr feito louca para tomar o teu café preto, ao acordar, se exponha 10 minutinhos, 10 minutos. Se exponha, ótimo, a Maria falou que não é assim não, ótimo. Se exponha à luz solar. Lari, mas eu moro em apartamento, 10 minutinhos que seja, se você puder descer, ir na rua rapidinho, quem tem quintal vai no quintal, vai na varanda, vai na praça, 10 minutos, 10 minutinhos que seja, quando você se expõe à luz solar, por 10 minutos que seja, eu não vou nem entrar aqui em questões de produção de vitamina D, que o sol, eu estou falando sobre hormônio. Quando a gente se expõe ao acordar, olha a luz do dia, olha pela janela, se expõe ao sol, isso ajuda no equilíbrio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, esse contato com o olhar para a luz do dia, com ir, um pouquinho que seja, gente, o que são 10 minutos? A gente perde tanto tempo aí com bobagem, né? Olhando aí, tipo, a vida do outro, vendo fofoca, vendo tragédia na TV. 10 minutos do teu dia é terapêutico. Ajuda no controle do cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você controla cortisol, você consegue controlar mais o teu consumo de doce.
você consegue beliscar menos ao longo do dia, você consegue até dormir melhor, equilibrando o cortisol. Então, quantas de vocês, às vezes, não tem um quintal, não tem uma varanda, não tem um terraço e não fazem isso? Não se expõem à luz solar. Quantas pessoas, quantas mulheres hoje em dia não estão trabalhando aí de home office e nem vê a luz do dia? Não olha nem pela janela. Acorda em cima da hora e já senta para trabalhar e já fica naquela loucura. A gente precisa, desestressar. O emagrecimento tem tudo a ver com desestressar. O meu emagrecimento depende de relaxamento. Eu preciso. Sabe por quê? Se você está sempre estressada, mal-humorada, de mal com a vida, você corre para a comida. Você corre para beliscar. A comida se torna a tua única válvula de escape. A comida se torna o teu único prazer. Então é importante relaxar. Olhe para a luz do dia, se expõe à luz solar, desce um pouquinho que seja, vai ali embaixo, acordou, vai na varanda, vai no quintal, vai na rua, minutinhos que seja, né? Ah, vou dar uma voltinha ali no quarteirão e volto. Se expõe um pouquinho. Não estou falando para você sentar no sol e ficar lá torrando, não, porque isso vai fazer mal realmente para a tua pele. Mas são 10 minutinhos. Para quê? Para equilibrar o teu cortisol. Isso vai ajudar a controlar o doce. Quantas de vocês, estava vendo a resposta da enquete hoje, né? Lá do grupo VIP do Telegram, quantas de vocês responderam que a maior dificuldade no emagrecimento é o controle dos doces? Muitas vezes você tem dificuldade de controlar o consumo de doce porque você vive estressada. Você não tem prazer no teu dia. Você senta, trabalha, não tem nada de prazeroso no dia. E é por isso que você não consegue controlar os doces. Porque o doce é tua única válvula de escape. Então eu preciso equilibrar a minha produção de cortisol, que é o meu hormônio do estresse. Então, como que eu equilibro essa produção de cortisol? Evitando tomar um monte de cafeína logo de manhã. Eu vou segurar 40 minutos a 1 hora para tomar o meu café preto. Oi, Gil, boa noite, tudo bem? Eu vou segurar 40 a 1 hora para tomar o meu café preto. Eu vou aí evitar, né, ficar ali me enchendo, tomando pré-treino com cafeína, me enchendo de cafeína. Eu vou me expor ao sol, um pouquinho que seja, bem rapidinho. A frase que eu gosto de usar, gente, para essas questões, né? Se expor ao sol, estar em contato com a natureza. A frase que eu gosto de usar é: não é terapia, mas é terapêutico. O que hoje você faz que te ajuda, que é terapêutico? Qual o prazer que você tem hoje que te ajuda a não compensar na comida? Quantas de vocês não compensam as emoções na comida? Quantas? O que de prazeroso tem no teu dia hoje? Tem que ter prazer ao longo do teu dia sem ser a comida. Então se expõe um pouquinho ao sol, 10 minutinhos, que isso já vai te ajudar. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu não consigo controlar o doce. Para você conseguir controlar o doce, tem que equilibrar o teu cortisol. Para você controlar o teu cortisol, eu preciso colocar ali, né? Eu preciso pegar um solzinho de manhã. Eu preciso parar de me entupir de café. Às vezes vocês chegam até mim, gente, tomando quase 1 litro de café no dia. Ai, Lari, mas é sem adoçar. Não importa que é sem adoçar, é cafeína demais. Isso está dificultando a produção hormonal, isso está piorando o teu emagrecimento. Então, isso precisa ser ajustado, isso precisa ser equilibrado para que você consiga ajustar. Senão a tua casa está toda desarrumada, os teus hormônios estão todos bagunçados. E aí, entrando na nossa terceira estratégia, agora a gente vai falar de uma estratégia que ajuda na produção de quem? Melatonina. Quem é a melatonina? A melatonina é o meu hormônio do sono. Quantas de vocês, quem aí sofre de insônia? A melatonina é o hormônio do sono. É fundamental que você durma bem para você conseguir emagrecer. O sono é fundamental no teu processo de emagrecimento. Com insônia, emagrecer vai se tornar muito difícil. Então, se você sofre hoje de insônia, a gente tem que colocar estratégias para controlar essa tua insônia. Então, eu preciso modular a minha produção de melatonina. Ó, a Maria falou, eu durmo muito pouco. Então, a terceira estratégia para ajudar na produção de melatonina
é parar de mexer no celular 2 horas antes de dormir. Eu sei que vocês vão falar de cara, isso é impossível. Não, não dá. Mas se você sofre de insônia, a gente já passa o dia inteiro no celular. Tem necessidade de você ficar vendo TV até a hora de dormir, mexendo no celular até a hora de dormir? Por que a gente ir diminuindo o uso de telas ajuda na produção de melatonina? Porque a melatonina é o hormônio do sono. E para você conseguir produzir melatonina, eu preciso ter pouco estímulo de luz. Por isso que a gente diz que para quem tem insônia, é importante apagar as luzes, dormir no escuro, desligar a TV. É importante aí, né, não deixar a luminária acesa para dormir. Nada de deitar com o celular. Quantas de vocês levam o celular para a cama? Eu desligo ali a minha internet e largo o celular. E nada, gente, pelo amor de Deus, de botar celular debaixo do travesseiro para dormir, não, que isso é péssimo também. Péssimo. Então, eu preciso tirar o meu celular, eu já uso o celular o dia inteiro. Se você sofre hoje com insônia, melhorar essa insônia é fundamental para o teu processo de emagrecimento. Eu preciso aumentar a minha produção de melatonina para conseguir emagrecer. Uma pergunta que eu tenho certeza que vocês vão fazer, Lari, posso fazer a suplementação da melatonina? O que eu preciso explicar para vocês? A melatonina, ela é um hormônio que ela é produzida naturalmente pelo nosso corpo. Existe hoje melatonina medicamento e existe melatonina suplemento. A melatonina, quando foi aprovada como um suplemento, ela tem doses muito baixinhas, muito menores do que a melatonina medicamento. E para muitas pessoas, essa dose acaba sendo muito pequena, então não adianta. Porém, a melatonina medicamento precisa ser prescrita por um médico, né, que te acompanhe. Mas o que eu preciso te dizer e te explicar é, se você passa anos da sua vida tomando melatonina, é a mesma questão do cortisol. O corpo entende que ele já está recebendo aquilo ali e ele não precisa mais produzir tanto. Então, não é bom ficar tomando melatonina para o resto da vida. Porque essa melatonina que você vai tomando, a longo prazo, seu corpo vai parando de produzir ela. E a gente precisa que o nosso corpo produza melatonina. A gente precisa favorecer a produção de melatonina natural. Então, você precisa ir largando as telas. Se você dorme 10 da noite, é tentar largar o celular às 8, gente. De manhã, no dia seguinte, pega de novo esse celular. Mas você precisa largar esse celular para dormir. Para Maria, que falou aqui, né, que dorme muito pouco. Maria, tem uma live que está salva no YouTube que fala sobre magnésio, tipos de magnésio. O magnésio é muito bom para ajudar no sono, no emagrecimento. Então, tenta assistir depois essa live. Vai ser muito boa para você também. Mas quando a gente fala sobre insônia, o que eu preciso entender? Existem várias questões que afetam na qualidade do meu sono. Existem várias questões que interferem na minha produção de melatonina. Então, eu tenho que associar estratégias para fazer essa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Dentre essas estratégias está largar as telas 2 horas antes de dormir. Bota o celular de lado, dorme 10, larga o celular às 8. Ah, não consigo, larga pelo menos 1 hora antes de dormir. Você fica agitada, o teu corpo está em estado de alerta. Ele entende que está ali, ó, você está olhando para a tela, você está ali vendo TV, você está vendo um filme que te estimula, você está vendo notícia, você está vendo uma série, isso é péssimo. Você precisa entender que emagrecimento não é só corta tudo, só o que tirar da minha alimentação, que dieta restritiva que eu vou fazer? Eu vou fazer low carb, cetogênico ou jejum intermitente? Você tem que pensar nos desequilíbrios que o teu corpo está vivendo. Você tem que corrigir os desequilíbrios do seu corpo. Sofre com insônia? Tem que melhorar a insônia para poder emagrecer. Tem que estimular a produção de melatonina do teu corpo para poder emagrecer. Sofre de resistência à insulina? Tem que melhorar a resistência à insulina para conseguir emagrecer. Tem que ter estratégias, né, como a gente falou no início, incluir proteína no café da manhã para ajudar na produção da melatonina, para não fazer pico no açúcar no sangue. Tem pré-diabetes, tem que melhorar a pré-diabetes para conseguir emagrecer.
tá com cortisol baixo ou nas alturas, essa semana mesmo, peguei o exame de uma das mulheres que eu acompanho e o cortisol dela tá nas alturas. E o objetivo dela é o quê? Emagrecer. Enquanto a gente não der suporte para esse corpo, enquanto esse cortisol estiver muito alto, emagrecer vai continuar muito difícil. Então eu preciso olhar para o meu corpo como um todo. O meu emagrecimento, ele é de dentro para fora. Quais são os desequilíbrios que o meu corpo está vivendo hoje? Quais são os órgãos mais sobrecarregados que o meu corpo tem hoje? Quem está te dando sinal de que não está bom? É a tua insulina que está alterada no teu exame, que está acima de 12? É o teu cortisol? Você vive extremamente estressado, o cortisol está alto, você sofre de depressão, sofre de ansiedade. Como é que está o cortisol no teu exame? Nem fala, Gil. Uma noite de sono é maravilhosa para a saúde, é muito bom. E, gente, isso é importante para todo mundo. Mesmo que o objetivo não seja emagrecer, até para hipertrofia, para o ganho de massa, é fundamental uma boa noite de sono para você ganhar massa magra. Quantas mulheres não reclamam que chegam na menopausa e perdem massa magra? Tem que dormir bem é para todos. Parem com essa história de que existe uma vida para quem quer emagrecer e uma vida completamente diferente para quem não quer emagrecer. A gente está falando sobre saúde, sobre um corpo desinflamado, sobre um corpo sem sintomas negativos. Teu corpo precisa desinflamar para conseguir fazer com que você emagreça. Teu intestino precisa funcionar para conseguir fazer com que você desinflame. Você precisa melhorar essa dor de cabeça, que é sinal de que o corpo está inflamado, essa gordura no fígado, que é sinal de que o corpo está inflamado. Então, como que o teu corpo está hoje? O seu corpo te permite emagrecer? Ou você está aí tentando fazer dieta há anos e não consegue perder 1 grama direito? Talvez o grande problema seja esse. O foco está no lugar errado. O foco não está em melhorar os sintomas. O foco está na nova dieta. Qual é o novo papel que eu vou começar? Parem de colecionar novas nutricionistas. Olhem para dentro. O seu processo de emagrecimento, ele é seu. O que hoje você precisa fazer pela sua saúde que vai te levar ao seu emagrecimento? O que hoje você precisa mudar na sua rotina que vai te levar ao seu emagrecimento? É sobre você. Não é sobre ter o profissional mais qualificado, porque o profissional pode ser qualificado, o melhor do mundo, mais brilhante, e se você não colocar em prática o que esse profissional te passar, nada vai adiantar. O emagrecimento, ninguém que hoje quer emagrecer está com a saúde 100%. Ai, Lari, mas meus exames estão ótimos. Tão ok ou tão ótimos? Porque estar no valor de referência é uma coisa. Estar nos valores ideais é outra. Gosta de dormir cedo, mais tardar às 10. Meu sonho, Gil, estou tentando cada vez mais melhorar isso. Estou tentando cada vez mais dormir cedo. Eu ainda durmo por volta de umas 11. Estou tentando trazer para mais cedo, porque é maravilhoso para a saúde. É maravilhoso, é importantíssimo dormir cedo, ter uma boa noite de sono, conseguir ali dormir, né, 6 a 8 horas por dia, maravilhoso para a saúde, maravilhoso para desestressar. A gente acorda outra. Agora, se você, mulher, dorme 8 horas por noite, mas acorda um caco, de novo, volta aí para te dizer, não é um balde de café que você precisa para melhorar isso. Se você dorme muito, mas acorda cansada ainda assim, é porque tem desequilíbrio no seu corpo, tem deficiência nutricional, tem alguma coisa de errado aí na tua rotina, tem alguma deficiência nutricional que não está sendo vista. Então é preciso olhar para os teus exames. A tua saúde está toda conectada, como um quebra-cabeça. Conforme eu vou colocando, juntando as peças do meu quebra-cabeça, eu vou ficando mais saudável. Quanto mais saudável eu fico, Maria, né? Deita cedo, mas só consegue dormir depois de meia-noite. Maria, e o que você faz? Você fica mexendo no celular? Você fica com a TV ligada, com a luz ligada, ou você apaga tudo? Isso é muito importante. Tem muitos anos que você sofre com essa insônia? Você já tentou aí, por exemplo, colocar um chá antes de dormir para ajudar nessa insônia? Eu amo chá de mulungu. Mulungu é maravilhoso para insônia, para ajudar na produção de melatonina.
Eu usei muito chá de mulungu com as mulheres na época da pandemia e foi muito positivo. Várias mulheres melhoraram muito a qualidade de sono fazendo a inclusão do mulungu. Mulungu é muito bom. Então, é um ritual, né? A gente fala que é higiene do sono. Para eu conseguir, dorme no escuro, ótimo. Para conseguir dormir melhor, eu preciso dormir no escuro, parar a exposição de tela, de TV, 2 horas antes de dormir, incluir aí, né? Você pode colocar um chá relaxante, evitar tomar cafeína à tarde também. Aí, ó, quando toma chá de mulungu já dorme melhor. Talvez colocar na rotina, ficar fazendo um mês um chá. Você pode alternar mulungu com melissa, com camomila. Te aconselho que à tarde você já bote um chá desses também. Quando a gente tem muita dificuldade de pegar no sono, isso é uma característica muitas vezes de mulheres que são muito ansiosas. Então, não dá para ficar tomando café à tarde. Já tem que colocar à tarde estratégias também que ajudem a ir relaxando. Enquanto que uma pessoa que não sofre com insônia, às vezes ela vai tomar um café 5, 6 horas e vai dormir bem. Mas se você sofre com insônia, eu preciso ir colocando mais estratégias, porque o teu sono está te mostrando, né, que as coisas não estão boas, que precisa melhorar. O que a gente precisa entender? Cada um de nós tem um órgão de ataque, um órgão choque. É aquele órgão que reclama primeiro quando o corpo está inflamado, né? Então tem gente que o órgão-choque é o intestino, tem gente que é o estômago, tem gente que é o fígado. Então é importante a gente olhar para isso. Quem é o meu órgão que está necessitando de mais cuidado? Opa, vou dar suporte para ele. Então eu quero que vocês saiam hoje daqui entendendo. A Lari me falou 3 estratégias para poder equilibrar a minha produção hormonal. Vou recapitular para quem está entrando agora, tá? Primeira estratégia, incluir proteína no café da manhã para poder ajudar no equilíbrio da sua insulina. A insulina é um hormônio anabólico de crescimento. Quando a sua insulina está alta, isso dificulta o seu emagrecimento. Quem são proteínas que você pode incluir no café da manhã? Ovo, queijo, pastinha de frango, pastinha de atum, iogurte, whey protein. Tudo isso são opções de proteína que você pode colocar no teu café da manhã. Para quê? Para ajudar a lentificar a absorção do carboidrato. Então, ao invés de comer de manhã pão com manteiga, coloca o pão com ovo, coloca um pão com queijo, coloca só os ovinhos sem o pão, por exemplo. Então, tem que ter proteína no café da manhã para poder ajudar no equilíbrio da sua insulina. Segunda estratégia está ligada ao cortisol. Cortisol, hormônio do estresse. Se o seu cortisol estiver alto no exame hoje, precisamos correr para dar nutrientes para equilibrar o cortisol. Se você não tem um exame que tenha o cortisol, eu preciso te dizer o seguinte. Sabe aquela mulher que diz que acorda muita noite para fazer xixi? Ah, eu bebo muita água, acordo muito de madrugada para fazer xixi. Não é a água que está te acordando, é o cortisol. O seu corpo está tão inflamado que você está acordando por conta desse cortisol. Seu corpo está em estresse. Regular produção de cortisol é fundamental para o seu emagrecimento. Se você hoje acorda e corre para tomar café preto, esse hábito está atrapalhando a sua produção de cortisol. O cortisol precisa estar alto de manhã, porque ele coloca o seu corpo em alerta. A energia que a gente precisa ter de manhã, ela vem desse cortisol mais alto. Se você acorda de manhã e se entope de cafeína, de café, eu tomo um balde de café quando acordo, eu estou em jejum e tomo já café. Isso pode estar prejudicando a tua liberação, produção de cortisol. Porque o seu corpo, ele entende que você já está em alerta. A cafeína te coloca em alerta. Então, o corpo, a longo prazo, vamos supor, você está 1 ano acordando e já se entupindo de café. O seu corpo entende que, opa, entrou aqui quem me coloca em alerta. Que foi quem? A cafeína. Aí ele vai produzindo cada vez menos o cortisol. Se você não tem a produção de cortisol adequada, isso vai dificultar o seu emagrecimento. Tá, o que fazer então, Lari? Acorde e espere 40 a 60 minutos para você conseguir tomar o seu café da manhã. Então espera, não corre para tomar café preto. Espera 40, 60 minutos. Acorda, raspa a sua língua,
Toma sua água em temperatura ambiente ou em temperatura morna, toma teu banho. Depois do banho, vem o café da manhã, vem o café preto. Evita correr para já tomar café preto. Isso vai ajudar muito nessa produção aí do cortisol. Combinado? Além disso, outra estratégia importante para esse cortisol ainda é se expor. Acabou o som? Vê se o som voltou. Voltou o som? Não voltou, não? E agora? E agora, meninas, voltou o som? Diz para mim se o som voltou. Não? Ué, que estranho. Peraí. E agora? Voltou? Voltou o som? Tirei o fone. Vamos ver se o som voltou. Voltou? Vocês falaram que sim? Ah, então tá bom, voltou. Ótimo. Que vocês tinham falado que sim, mas eu ainda estava com o fone. Então tá bom. Então voltou, né? Ótimo. Talvez fique só um pouquinho mais longe porque eu tirei o fone. Então, o que a gente precisa entender aqui? Eu preciso de manhã me expor, pensando ainda no cortisol, no hormônio do estresse. 10 minutinhos, pensem, não é terapia, mas é terapêutico. Exposição de 10 minutos à luz solar. Vai para o terraço, vai para a varanda, vai na rua. 10 minutinhos, gente. Não dá para sair de casa, não tem o que fazer. Olha pela janela, agradece, olha a luz do dia, né? Contempla, tudo isso parece bobagem, mas é muito importante. O cortisol é o hormônio do estresse. Se eu modulo o meu cortisol, se eu tenho estratégias que me ajudem a desestressar, a melhor coisa aqui é fazer isso pela manhã. Tem plantinha? Rega pela manhã, entra em contato com a natureza pela manhã, logo cedo. Isso ajuda na tua produção de cortisol. Isso ajuda no controle do teu cortisol, que às vezes está lá nas alturas. Então é muito comum, né, mulheres, ai, estou muito estressada, estou muito irritada. É você estressada, mas o seu corpo que está em estresse, e aí quando a gente vê essa curva de cortisol, está muito ruim. Então eu preciso, Lari, não tem o exame do cortisol, o que eu faço? Faz a estratégia assim mesmo. Não precisa olhar para o exame. Eu preciso desinflamar o meu corpo. Se eu desinflamo o meu corpo, ele não está tão em estresse mais. Se eu pego o meu corpo e eu tenho estratégias terapêuticas, eu controlo, eu equilibro todo esse estresse e compenso menos na comida. Se você controla cortisol, você consegue controlar mais o teu consumo de doce, você consegue dormir melhor. Então, né, para Maria que falou que tem insônia, Maria, como é que está o teu emocional hoje? Como é que está a tua ansiedade? Sofre muito de ansiedade? Tem que ter estratégias para poder ir desacelerando, ficando feliz, se distraindo, né? Quantas pessoas conseguem melhorar da insônia se exercitando durante o dia? Por quê? Porque desestressam. Eu preciso pensar no meu cortisol como um potente hormônio no meu emagrecimento. Então, eu preciso melhorar o meu estresse, reduzir o meu estresse para eu conseguir emagrecer com qualidade. Então, pensem nisso. O que hoje que me acalma, que me relaxa, que me faz feliz? O que vai ajudar na minha produção aí de cortisol, no controle, no equilíbrio do meu cortisol? É ouvir uma música? É dançar? O que me faz bem? Pensem nisso. O que me faz bem?
que eu gosto de fazer, é sobre você. Ah, tá vendo? Sempre tem uma causa por trás. É isso que eu tô falando para vocês. Muito ansiosa porque perdeu a mãe. Sinto muito, Maria, meus sentimentos. Mas é isso. Vai aos pouquinhos, dentro do teu processo, dentro aí do teu luto, encontrando novas formas de viver, de ser feliz, de se distrair, né? Coisas que te façam bem, no seu tempo, claro. Mas essa insônia, ela é reflexo da ansiedade, muitas vezes. Ela é reflexo do emocional. Então, às vezes, a gente só tampa buraco. Ah, eu tenho insônia, preciso de um remédio para insônia. Eu tenho dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Eu tenho dor no estômago, eu vou tomar um remédio para dor no estômago. E vai se entupindo cada vez mais de remédio. Eu preciso que vocês saiam daqui entendendo que o emagrecimento ele é muito maior do que isso. O emagrecimento de verdade, ele te desinflama, ele melhora sintoma, ele te faz ter energia, disposição, ele melhora os teus exames. Eu não quero vocês alcançando aqui emagrecimentozinho raso, que emagrece, daqui a pouco ganha tudo de novo. Eu quero que vocês vivam uma transformação de dentro para fora, melhorando tudo isso que vem atrapalhando, como é ruim ter insônia, como é ruim ter dor no corpo, como é ruim ter dor no estômago, como é ruim, né? Viver ali com os exames todos alterados, a boca amarga do fígado. Olha quanta coisa está mostrando que o teu corpo aí está hoje em desequilíbrio. Então, a gente precisa corrigir todos esses desequilíbrios. E aí, por último, falamos de insulina, falamos aí do cortisol, por último, falamos sobre a melatonina, hormônio do sono. Eu preciso ter um sono de qualidade, eu preciso de estratégias para ajudar na minha produção de melatonina. Para quem fica mexendo no celular até a hora de dormir, parar com as telas 2 horas antes. Então, vai reduzindo as luzes da casa, vai desacelerando. Isso vale tanto para as luzes quanto para a tua alimentação também. O seu corpo precisa entender que é hora de parar, de desligar. Para de tratar o teu corpo como uma máquina produtiva, tem que produzir. Seu corpo precisa desacelerar e gradativamente diminuindo o ritmo, porque deu a hora, é hora de dormir. Então, respeite isso e coloque o seu corpo em estado de desaceleração. Aquele banho mais morninho, mais relaxante, aquela roupinha que é roupinha de dormir. O teu cérebro precisa entender que é a hora de desligar, é a hora de parar, é a hora de dormir. Então, dê esses estímulos. De manhã é o alerta, à noite desligar. Então, pare com a TV, com novela, com série, com coisas que te estimulam, que te acelera. Vai desconectando, vai reduzindo a frequência. Isso estimula a produção de melatonina. Isso vai te fazer ter um sono de mais qualidade. E quanto mais qualidade o teu sono tiver, melhor para o teu processo de emagrecimento. Então, meninas, é isso que eu tinha para passar para vocês aqui hoje. São estratégias que às vezes a gente deixa passar, porque a rotina engole a gente, o cotidiano engole a gente, e que a gente precisa entender o porquê, a importância disso. Porque simplesmente a gente deixa para lá. Então é importante entender por que isso é tão importante para o meu emagrecimento. Quais são os hormônios que são tão importantes para o meu emagrecimento? Como que eu ajudo no equilíbrio dos meus hormônios? Então, saiam daqui colocando isso em prática e fiquem à vontade. Se quiser fazer o café da manhã amanhã com proteína e me marcar, me marca. Vamos estimular outras pessoas. Manda essa live para as amigas que precisam assistir. Compartilha com outras mulheres que precisam dessas informações, que vocês sabem que estão aí há um tempão tentando emagrecer, que estão com dificuldade, que vivem fazendo dieta louca, radical, rigorosa e não estão conseguindo emagrecer. Compartilhem com outras mulheres. E lembrando que nossa live é sempre às terças e quintas. Terça-feira, meio-dia, quinta-feira, às 20 horas. Então, eu espero vocês para a nossa live de terça-feira e temos conteúdos aqui para ajudar o teu processo de emagrecimento diariamente. Então, se você hoje quer emagrecer sem passar fome, aumentar a tua disposição, recuperar a tua energia, melhorar os teus exames, você está no lugar certo. Tem conteúdo aqui para você todo dia e eu quero te ajudar nesse processo. Eu quero fazer parte, te ensinar o que precisa ser feito, fazer ele da forma correta, para que você pare com dieta restritiva, pare de ficar se despedindo da comida e viva o teu emagrecimento da forma correta, de dentro para fora. Um super beijo,